Amados, amadas, sejam todos, todas bem-vindos aqui à nossa live. Estamos iniciando a nossa trajetória aí de fé, 12 dias de clamor, 12 dias de oração, para, se Deus quiser, assim nós cremos, 12 meses de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês, meus queridos, minhas queridas, para nós já iniciarmos lendo as Sagradas Escrituras. Eu quero convidá-las para que nós leiamos o livro do profeta Isaías, capítulo 46, e nós vamos ler todo o capítulo, é rapidinho, depois nós vamos ler alguns versículos do 45, tá? Mas aqui, iniciando, está escrito assim: Bel próstase, Medo se curva. Seus ídolos estavam sobre animais de carga e sobre o gado. Suas carruagens estavam excessivamente carregadas. Eles são um fardo para o cansado animal de carga. Eles se curvam, eles se prostam juntamente. Eles não podem transportar a carga, porém eles mesmos vão em cativeiro. Escuta-me, ó casa de Jacó, e todo remanescente da casa de Israel, os quais são carregados por mim desde o ventre, que são levados desde o útero, e até a vossa velhice eu serei o mesmo, e até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu tenho feito, e eu irei levar precisamente. Eu carregarei e vos livrarei. A quem vós me assemelhareis e fareis igual a mim? Me comparareis para que nós possamos ser semelhantes? Eles retiram o ouro da bolsa e pesam a prata na balança e contratam um ourives. E ele faz disto um Deus. Eles prostram-se. Sim, eles adoram. Ele os sustém sobre o ombro. Eles o levam e dispõem em seu lugar. E ele permanece. Deste seu lugar, ele não se ausentará. Sim, alguém clamará a ele, contudo, ele não pode responder, nem salvá-lo do seu problema. Lembrai isto e refleti, homens. Trazei isto novamente à mente, ó vós transgressores. Lembrai das coisas passadas, da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu, declarando o fim desde o princípio e desde os tempos antigos as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Chamando um pássaro faminto desde o leste, o homem que realiza meu propósito, proveniente de uma nação distante. Sim, eu tenho falado isto. Eu também farei isto acontecer. Eu tenho proposto isso. Eu também farei isto. Escutai-me, vós valentes que estáis longe da justiça. Eu trago para perto a minha justiça. Ela não estará distante da minha salvação, não tardará. Eu colocarei salvação em Sião, por Israel, minha glória. Amém, Senhor. Querido Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos iniciando este propósito de oração. 12 dias nós estaremos diante da tua presença em oração, uma oração de intercessão em favor da igreja, em favor dos nossos irmãos, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos ganhos, de toda a instrução, dos ensinamentos, das escolas, das faculdades, todos os irmãos, Pai, que têm suas atividades, nós estaremos colocando a vida deles, ó Pai, diante do teu altar durante esses 12 dias, porque nós sabemos em quem nós temos crido. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Ano após ano, nós temos desfrutado da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia.
e cremos que em 2024 não será diferente, Senhor. Ó Deus, usa-me nesta noite, usa minha boca para falar aos corações presentes aqui nesta live, que estarão ouvindo esta mensagem, e que as palavras, Senhor, não saiam de mim mesmo, mas que elas venham do trono da tua glória e eu as transmita a cada coração participante aqui nesta noite. Sempre, Pai, para a honra, glória, louvor e exaltação do teu nome, porque o Senhor é um Deus digno de ser adorado, digno de ser glorificado. Tu és um Deus presente e eu te agradeço de todo o meu coração, hoje e por todos sempre. Amém. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Esta palavra, meus irmãos, é uma palavra profética que o profeta Isaías estava entregando a Israel. Ela fala de um passado que já tinha acontecido, porque Deus havia libertado o seu povo da escravidão, da miséria. Deus levantou, primeiramente, Moisés, usou a vida de Moisés. Moisés foi um vaso precioso. Mais de 1000 anos depois, aqui estava o povo novamente numa situação difícil. Eles estavam ali naquela situação de ser, durante 70 anos, cativo na Babilônia. E Deus, então, havia dito, como nós vemos aqui no fim, né? Deus, do versículo 10, está escrito assim: declarando o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. E é isso que nós precisamos trazer sempre à nossa mente. Irmão, irmã, a vontade do Senhor, ela será feita em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa também entender que algumas coisas acontecerão na nossa vida que parecerão serem ruins aos nossos olhos, mas é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Nós precisamos acreditar nisso. Então, Israel estava terminando esse período de 70 anos de cativeiro e Deus levantou o rei persa, um homem que não temia Deus, um homem que não conhecia Deus. E Deus o chamou e disse: ele é meu ungido. E o Senhor o nomeou para que ele fosse. Está aqui no versículo 11, ele diz assim: chamando um pássaro faminto desde o leste, o homem que realiza o meu propósito. Então, ele foi levantado por Deus para um propósito. E é bom que você saiba, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, Deus pode usar pessoas que você não acha que não são de Deus, e Deus pode usá-las para que eles abençoem a sua vida. Deus pode usar pessoas que nós repudiamos como incrédulas, como tantas coisas ruins, mas se Deus a tomar, se Deus a usá-las, elas serão vasos de Deus, assim como Ciro, que não era um homem temente a Deus. O Senhor disse: chamando um pássaro faminto desde o leste, o homem que realiza o meu propósito, proveniente de uma nação distante. Sim, eu tenho falado isto. Eu também farei isto acontecer. Presta atenção, meus amados. Eu também farei isto acontecer, né? E ele diz assim: eu tenho proposto isso, farei isto acontecer. Eu tenho, ele diz no versículo 12: escutai-me, vós valentes, que estáis longe da justiça. Eu trago para perto a minha justiça. Ela não estará distante e minha salvação não tardará. Então Deus estava declarando para o povo dele, no cativeiro, que o tempo do cativeiro estava terminando. E eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã: o tempo do nosso cativeiro já acabou. Não vai terminar, não. Já acabou. Já terminou. O que nós precisamos hoje é de um posicionamento firme, de fé. E aí eu vou lá para o versículo 1, que ele diz assim: Bel prostra-se, Nebo se curva, seus ídolos estavam sobre animais de carga e sobre o gado. Suas carruagens estavam excessivamente carregadas. Eles são um fardo para o cansado animal de carga. Nebo é um dos montes mais elevados, né, na terra de Moabe.
É onde Deus, quando mostrou a Moisés, quando Deus disse a Moisés, Moisés sobe no monte e contempla, né, a terra que eu prometi que daria aos meus servos e depois você morre. Ele subiu neste monte chamado Nebo e que depois foi transformado numa entidade, num deus pagão, juntamente com Bel, e Bel significa Senhor. Então, como Baal também, que significa Senhor, Bel era um deus babilônico e era atribuído dele o conhecimento. Então, ele era conhecido pelos babilônicos como o deus do conhecimento. Mas ele não conhecia nada, ele não sabia nada, ele não tinha nem capacidade de andar, ele era carregado, Deus está dizendo assim, e coitado dos animais que estavam carregando eles, porque era uma carga pesada, né? Excessivamente carregado. Eles são um fardo para o cansado animal de carga. Eles se curvaram, esses deuses, essas entidades, tiveram que se curvar diante da glória de Deus. E é isso que nós precisamos declarar, meus irmãos, minhas irmãs. 2024, a glória na nossa vida é do Senhor. A glória no teu trabalho será do Senhor. A glória nas vendas, a glória no crescimento, a glória nas portas abertas, a glória de expandir, a glória de viver milagres, a glória de viver tempos abençoados, tempos de regozijo, tempos de vitória. E quando a luta chegar, também sabemos que Deus é o Deus da nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz assim, no versículo 3, escuta-me, ó casa de Jacó, e todo remanescente da casa de Israel, né? Todos os que sobraram da casa de Israel, os quais são carregados por mim. Deus está dizendo assim, eu carrego vocês. E hoje eu quero declarar a você, neste dia 10 de janeiro de 2024, Deus carregará você todo o ano de 2024 e te guardará e te abençoará, né? Ele diz mais aqui, escuta, meu casa de Jacó e todo remanescente de Israel, os quais são carregados por mim desde o ventre. Desde o ventre você tem um chamado. O Senhor te escolheu. Você pode ter vindo agora, você pode estar um ano na igreja, meses, né? Tem pessoas que irão se batizar, mas desde o ventre você já tinha um chamado de Deus e chegou o tempo de você viver. E olha a promessa no versículo 4. Ele diz assim, que esta bênção de ser carregado por ele estará conosco até a nossa velhice. Eu serei, ele diz, eu serei o mesmo. A fidelidade de Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele diz mais assim, eu serei o mesmo e até os cabelos brancos eu vos carregarei. Os meus já estão aqui branquinhos. Então, significa que ele continua me carregando, né? Ele diz assim, eu irei levar, eu tenho feito, e eu irei levar precisamente. Eu carregarei e os livrarei. Eu vos livrarei. Então, não é apenas carregar. Deus está nos carregando e nos livrará. Não temas, confie. Ele diz, a quem vós me assemelhareis? Aí está uma pergunta que nós precisamos declarar já no início deste ano com fé. Quem nós assemelharemos Deus? Ou farei igual a ele? Ou vamos dizer assim, ele é igual a tal Deus? Não, não. Em nome de Jesus, não. Ele diz assim, e me comparareis para que nós possamos ser semelhantes. Hoje é noite de você declarar, não há Deus semelhante a ti, Senhor. Só tu és Deus sobre os céus e sobre a terra, só tu és Deus de todo o universo, só tu és Deus eternamente e tu és o meu Deus. Hoje é noite de nós declararmos e todo este ano nós declararmos, nada se compara, nada se assemelha a ti. Porque ele diz assim, alguns retiram o ouro da bolsa e pesam prata na balança e contratam ourives. E ele faz disso um Deus. Eles se prostram. Sim, eles adoram. Ele o sustém sobre o ombro. Quer dizer, ele precisa ser... Ele não anda. Aquela imagem, aquela idolatria, ela não anda. Ela não tem pernas. Ela tem pernas, mas não anda, né? Então, ele precisa ser carregado no ombro. Eles o levam e o dispõem em seu lugar. Colocam ele lá.
E onde ele é colocado, ele permanece. Desde o seu lugar, ele não se ausentará, ele não vai sair dali. A não ser que alguém vá lá e roube ou carregue, enfim, como algumas vezes acontece. Alguém clamará a ele, contudo ele não pode responder, nem salvá-lo do seu problema. Lembrai-vos isto e refleti, homens. Trazei isto novamente à mente, ó vós transgressores. Não troque, irmãos, não troque. Outro dia foi ministrado na igreja, não consulte horóscopo, não consulte nada sobre o teu futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. O amanhã não nos pertence. O nosso amanhã está nas mãos do nosso Deus. Daí eu quero passar rapidamente aqui para o capítulo 45, né? E aí eu quero falar uma coisa aqui para vocês, meus amados. Capítulo 45 de Isaías, versículo 15, nós vamos ler alguns versículos aqui. E ele diz assim: verdadeiramente tu és um Deus que escondes a ti mesmo, ó Deus de Israel, o Salvador. Eles serão envergonhados e também confundidos, todos eles. Eles irão para a confusão juntamente os que são fabricantes de ídolos. Israel, porém, será salvo no Senhor, com uma eterna salvação. Vós não sereis envergonhados nem confundidos por toda a eternidade. Então, vou ler mais aqui daqui a pouquinho, mas deixa eu já explicar esses 3 versículos que eu já li aqui para vocês. É isso que nós precisamos declarar. Verdadeiramente, tu és um Deus, né? E esse é um Deus que se esconde. O que significa isso? Se eu não der glória a ele, às vezes, quantas vezes nós roubamos a glória de Deus? Deus nos abençoa, Deus faz e nós contamos vantagem como se nós, por nós mesmos, tivéssemos feito. Contamos, batemos no peito, achamos que nós somos o supra-sumo, que nós dominamos, que nós entendemos, que a gente é que abre, que fecha, que manda e que desmanda. Irmãos, sem o Senhor nós nada somos, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Não esqueça, Deus se esconde, mas é nossa obrigação não deixá-lo escondido. É nossa obrigação exaltá-lo, declarar, dizer, quando alguém disser a você, nossa, que capacidade que você tem, glórias a Deus. Nossa, que capacidade de vender, que capacidade de negociar, que capacidade de realizar. Você é proativo. Quando começarem a elogiar você, não deixe o teu Deus escondido. Declare glória a Ele. Declare glória a Ele. Porque Ele se esconde. Se eu não falar para as pessoas, foi Deus que me capacitou, eu estou ajudando ele a ficar escondido. E a nossa obrigação não é deixar Deus escondido. Nós somos portadores da glória de Deus. Nós somos o povo que anuncia a glória do nosso Deus maravilhoso. Então, dê glórias a Ele. Graças a Deus. Nossa, que bênção. Olha que roupa linda que o Rodrigo fez, a Tamires. Deus que me capacitou. Olha que venda boa o Luciano, esse consórcio. Deus que me deu graça. Olha que coisa maravilhosa a irmã Neiva fez, a Valéria fez. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa sempre. Toda a glória ao Deus Altíssimo. Ele se esconde. Mas eu vou declarar a quem estiver me ouvindo: Deus fez isso em mim. Deus me capacitou a realizar esta obra. Porque as pessoas que não exaltam a Deus, elas são semelhantes àqueles que fabricam o ídolo, né? Então, eles ficam recebendo glórias, ficam recebendo louvores e não são merecedores. Mas aí, no versículo 17, que nós já lemos, ele diz assim: Israel, porém, será salvo no Senhor com uma eterna salvação. Vós não sereis envergonhados nem confundidos por toda a eternidade. Traga isso para o teu coração. Você não será envergonhado. Você não será confundido, porque Deus te abençoará por toda a eternidade. Não é só 2024, toda a eternidade. Olha bem o 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Deus, Ele mesmo,
que formou a terra e a fez. Ele a tem estabelecido, ele não a criou em vão. Ele ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele fez a terra, e ele não fez a terra para ser um monte de coisa inútil. Deus criou a terra para ela ser habitada. Ele, presta atenção, ele a tem estabelecido. Toda catástrofe, toda miséria, todas as coisas que vão anunciando, não, porque o mundo vai acabar quando Deus quiser. Vai acabar na hora que Deus determinar. Ah, mas está muito calor, tem muita chuva, está tudo virado de cabeça para baixo. Eu vou repetir. Ele a tem estabelecido. Ele não a criou em vão. Ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há nem outro. E para encerrar aqui no versículo 46, presta atenção no 19. Eu não tenho falado em segredo. Deus não fala em segredo. Tá? Preguei esses dias atrás na igreja. Não tem nada que é. Não, isso aqui Deus revelou só para fulano. Isso aqui só aquele irmão tem essa ciência, esse entendimento, aquela irmã que busca, que ora, só ele sabe. Não, presta atenção. Eu não tenho falado em segredo. Deus dizendo, em um lugar escuro da terra. Ah, lá num lugar, numa caverna, lá no deserto, lá na nevasca, eu vou lá e Deus fala comigo. Não, ele está dizendo, não, Deus tem falado na nossa igreja, Deus tem falado aqui, louvado seja Deus. E ele diz assim: eu não disse, e eu quero fazer uma ressalva muito grande aqui. Cuidado com o que Deus não disse. Tem muita gente dizendo o que Deus não disse. É tempo de vigiar. Cuidado. Ele disse: eu não disse a semente de Jacó, buscai-me em vão. Ele não falou isso. Mas certamente alguém estava lá tocando trombeta, dizendo: o povo de Jacó está buscando em vão. Deus já falou que vocês estão buscando em vão. Ele disse: eu não falei isso. Eu não disse. E tem muita coisa sendo dita para você, para mim, para o irmão, para a irmã, que Deus não disse. Vamos vigiar. Vigiar, vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. E atentar para o que Deus diz. A boca dele não está fechada. Eu, o Senhor, falo justiça. Eu declaro coisas que são corretas. Então, toma cuidado com qualquer conselho que vá contra a palavra. Deus não tem dito muitas coisas que estão sempre ditas. Para ir para o finzinho aqui. Então, Ciro foi um pastor para o rebanho disperso de Israel. Uma ave de rapina para a Babilônia, inimiga do povo de Deus. Então, para Deus, ele foi ungido. Para o povo de Deus, porque ele tirou o povo da Babilônia, levou de volta para Israel e abençoou Israel. Ninguém tocava em Israel porque Ciro tomava conta de Israel. Então, ele foi um pastor para o rebanho disperso de Israel, mas ele foi uma ave de rapina para a Babilônia, porque ele atacou a Babilônia, ele feriu a Babilônia. Ele foi usado por Deus para atingir o povo babilônico. O povo de Deus não ouvia a palavra de Deus, mostrando-se teimosamente, né? Mostrando-se um povo rebelde, e por isso todas essas coisas aconteceram. Não sejamos rebeldes, irmãos. Não sejamos, irmãs. Vamos ser tementes, obedientes, cumpridores da palavra de Deus, porque Deus estava anunciando que libertaria o seu povo da Babilônia por meio de Ciro. Para nós representa a grandiosa libertação do pecado, do tempo de derrota, do tempo de destruição, do tempo da morte, do tempo da vergonha,
do tempo de ser desonrado, tudo isso acabou na sua vida. O tempo de cantar chegou para a glória de Jesus Cristo. Que Deus seja para sempre louvado. Bruna,